Entendi. Exatamente. E você quase foi jogar na Espanha? Foi isso? Sim. Rapaz. Eu tava... E isso pra mim foi... Eu me lembro como se fosse até hoje, né? Porque eu tava no Olaria, você nunca vai imaginar. Você vai sair do Olaria, normalmente é um jogador do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, que vai pro Getafe, que é hoje o Getafe. Na época ele já era da primeira divisão da Espanha e hoje ele ainda permanece na primeira divisão, na La Liga. E aí eu, no Olaria, o cara lá fez um vídeo meu e tudo mais. E aí, esse vídeo, os caras do Getafe, eles viram, não sei como o empresário mandou, porque na escola que eu estudava, o dono da escola era meu empresário do meu irmão. Pô, Isso. Aí ele mandou o vídeo lá para um amigo mandou para um monte na mão de quem devia, né? Chegou na mão dos caras de Getafe. Aí eu fiz um outro vídeo, tive outro vídeo de um outro jogo, e esse jogo eu arrebentei mesmo, e aí os caras se apaixonaram lá. E daqui a pouco eu tô em casa... Aí o diretor, meu empresário, ele me liga, né? O Vato, ele me liga. Aí fala, não, vem pra cá correndo você e o teu pai. Vem pra cá correndo você e o teu pai. Aí quando a gente chega na escola, já até pensei, poxa, a minha nota tá boa, né? Não fiz besteira. Não foi nada. Já pensei que era alguma coisa de futebol. E aí quando a gente sentou lá, ele mostrou o áudio, o cara falando espanhol. Me falou, vem cá, menino muchacho. Falou, a gente precisa dele com urgência, a gente quer ele pra cá pra janeiro, porque janeiro abre a janela de transferências de inverno. Aí eu não consegui em janeiro por conta da documentação, aí eu ia em junho de 2019. Caramba. Isso, aí já estava tudo certo. E era o seu sonho, era o que você queria fazer de fato? Era meu sonho. Era o meu sonho. Eu cheguei até a assinar um pré-contrato lá com o Vato e com o Cláudio Adão, que jogou no Flamengo também. E nessa época você tinha quantos anos? Nessa época eu estava com 18. Nessa época eu estava com 18 anos. Então, assim, na época a gente fechou... Eu saí do Olaria sem ter que pagar nada, eu tava treinando fora. Acho que é um sonho de todo menino. Você treina fora, em um campo separado, as pessoas sabem para onde você vai, aí joga aquela expectativa, a família com aquela expectativa também. Aí você olha o contrato, você vê que lá na Europa você ganha por semana, né? Jesus. É mensal, podia trazer isso pra cá, hein? Exatamente. Ô, pai. E lá você ganha em euro, então você vê ali, caramba, vou ganhar tanto por semana e tudo mais, é outra coisa, é Espanha. Tanto que na época, não sei se acho que o Vinícius Júnior já tinha sido vendido para o Real Madrid, mas na época que ele foi para a Espanha, eu também ia para a Espanha, só que é pro Getafe, não pro Real Madrid. Sim. Mas é crescer lá e tudo mais. Então assim, tava tudo certo. Aí essa idolaria, né, ia para a Espanha. No Olaria, nessa época, eu tava mesclando sub-20 e profissional, sub-20 profissional, sub-20, mas já tinha contrato já. Caramba, e o que fez você mudar, né, os seus projetos? É até difícil falar isso aí. O que fez você não seguir o seu sonho nesse momento? Você estava tudo engatilhado ali? Sim. Né? Tudo praticamente pronto? O que aconteceu? Tem duas situações. Na primeira situação, eu lembro que eu fiz uma oração a Deus porque a minha atual esposa, na época eu só orava por ela, e tal, eu gostava muito dela, e quando eu soube que eu ia para o Getafe, eu fiquei sabendo em novembro, e poxa, eu lutei tanto, tava tão pertinho de começar um relacionamento com ela, aí a bomba é que eu ia para Espanha. Aí eu conversei com ela falou, não, se eu entrar no barco, vou no barco contigo até o final, tanto que estamos casados. Maneiro. E eu falei para Deus, Senhor, espera eu começar um namoro com ela e depois me manda para Espanha. Se eu for primeiro? Exatamente. Então eu já acelerei, virou um ano, falei com os pais dela, a gente começou a namorar. E aí, em julho, eu já tinha arrumado tudo e tudo mais, etc. Já tinha feito uma programação com ela para ela poder ir um ano depois, no final do ano, no caso, etc. E aí, em abril, né, a minha mãe faleceu. Ela saiu para trabalho, né? Ela saiu para trabalho e eu me lembro que eu estava chegando em casa, não sei se eu estava chegando da igreja, se eu estava chegando de um treino, não lembro. Eu só sei que eu chegando em casa, eu estava chegando da igreja, eu me despedi dela, né? Eu falei, não, mãe, tchau, tchau. Aí ela falou, não, filho, tira o tênis daqui. Ela só falou isso. Ela só falou, tira o tênis daqui. Aí eu falei, tá, beijo, também te amo, né? Brincando com ela. Ela viajou, aí isso foi na segunda-feira. Na segunda-feira eu fui treinar, daqui a pouco meu irmão me liga, falando que a minha mãe estava passando muito mal em São Paulo, que ela tinha sido internada. E aí eu retornei para casa, pedi liberação do treinador, eu estava lá em Xerém, na época eu estava treinando separado lá no campo do Tigres. Aí eu fui para casa. E aí eu me lembro que quando eu entrei no quarto da minha irmã caçula, na hora que eu entrei no quarto da minha irmã caçula, o Espírito Santo já estava me confortando ali. Eu falei, poxa, deve ser alguma coisa da minha cabeça. Você sentiu alguma coisa diferente? E aí senti alguma coisa diferente, porque eu comecei a olhar as fotos
da minha irmã caçula, e a minha mãe era muito apaixonada da minha irmã, e a minha irmã me lembra muito, assim, pelas características, né, pela personalidade, melhor dizendo, ela lembra muito a minha mãe. E aí, poxa, comecei a orar no quarto, e eu falei, cara, isso é coisa da minha cabeça, o inimigo tá querendo botar algo na minha cabeça. E aí, recebi uma mensagem lá, meu pai foi para São Paulo, a ligação do meu pai falando que a minha mãe já estava bem, o médico falou que ela tinha melhorado e tudo mais, que estava fora de zona de perigo. Beleza, aí dormimos, né, dormimos. Ela estava internada? Tava internada, mas o médico falou que ela já não sofria risco de morte. E alguns amigos nossos ali da igreja, o Davidson e a Ingrid, que hoje são líderes dos teens aqui do estado, eles foram lá em casa, né? Outros amigos nossos foram lá em casa também, nós fizemos uma corrente de oração e, bom, dormimos. Aí quando foi 1h pouca da manhã, meia-noite e pouco, 1h pouca, meu irmão me acorda falando que minha mãe tinha falecido. Minha mãe tinha falecido e tal, e pra mim na época foi um choque. Aí um chororô dentro de casa, porque tinha mais gente lá em casa. E aí choro pra lá, choro pra cá. E minha irmã mais velha já, né? Porque eu tenho bastante irmão. Minha irmã mais velha, quantos eu irmãos tenho 7. Caramba. Tenho 7 irmãos. Aí minha irmã mais velha chegou pra mim chorando. Seba, porque Deus fez isso, porque Deus fez isso. E tipo assim, você não... Vou responder o quê? Sim. Entendeu? Eu também tô Você não sofrendo, entende, entendeu? né? E tipo, consolando eles lá e tudo mais. Na época, eu liguei pro pastor Rogério, dei a notícia pra ele. Ele até foi lá em casa de madrugada também, ficou com a minha família lá e tudo mais. E depois desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma.